Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Radiocast, nossa conversa aí, bate-papo com pessoas importantes desse nosso mercado e indústria brasileira, onde a gente troca figurinhas para ajudar vocês a entenderem um pouco de o que é esse nosso país todo. Hoje, infelizmente, eu não tenho o Felipe Miranda aqui do meu lado, então estou nervoso aqui fazendo essa introdução para vocês, para parecer suave, mas não é. Em compensação, estou com a Larissa aqui, super parceira também, que faz parte do time do Felipe, e vai me ajudar a conduzir essa conversa com o Vitor Noda. Vitor Noda é fundador e ainda CEO, né? Atual CEO, uma brincadeira que a gente estava aqui nos backstage, que depois a gente vai contar para vocês, da Mobile, né? Uma das novatas aí da Bolsa Brasileira, e não só na Bolsa Brasileira, mas também no setor, né? Quer dizer, veio para chacoalhar aí o setor de móveis e vendas de decoração e tudo mais, nessa vida nova de e-commerce que a gente vive aí. Então, Vitor, super bem-vindo. Larissa também, muito obrigado aí pela ajuda e participação. E vamos, já vou direto para você, Vitor. Cara, conta um pouco para a gente, vamos começar pela história de fundador, né? A história como é que as conversas num café na fria Chicago deram origem aí a essa impressionante operação aí da Mobile. Boa. Bom, primeiro, eu é que agradeço, Jojo, Larissa, por estar participando aqui. É um prazer estar falando com vocês, e é um prazer estar falando com os ouvintes também. Bom, contando um pouquinho da nossa história aqui. Na Mobile, nós somos em 3 fundadores, né? Então, sou eu, o Marcelo e o Mário. Nós 3 somos engenheiros de formação. O Marcelo e eu trabalhamos há muitos anos em consultoria estratégica, e o Mário, ele foi trainee na Ambev e depois trabalhou muitos anos lá, sempre em operações e logística. Aí nós fomos fazer o MBA, nosso mestrado nos Estados Unidos, e foi nessa época que a gente se conheceu. O Marcelo e eu fomos estudar em Kellogg, em Chicago, então lá no frio de Chicago, e o Mário foi para Harvard. Ele, infelizmente, não foi bom o suficiente para passar na nossa escola, ele teve que se contentar com Harvard. E aí, durante o MBA, um pouquinho você comentou, Jojo, o Marcelo e eu, logo na primeira aula, assim, se apresentando, eu sou o Vitor, sou engenheiro, trabalho em consultoria e meu sonho é empreender. E aí o Marcelo estava do meu lado, eu sou o Marcelo, sou engenheiro, trabalho em consultoria, meu sonho é empreender. Eu disse, opa, aqui pode dar jogo, né? E a gente, de cara, já conversando sobre como montar um negócio, e aí era isso. Toda sexta-feira a gente passava a tarde inteira num Starbucks, discutindo ideias de negócio, o que a gente estava vendo no Brasil de oportunidade, lá fora de negócio surgindo. E lá no MBA, toda semana a gente tinha muitos empreendedores que vinham falar dos negócios, né? E aquilo foi fomentando essa vontade de empreender, que culminou em a gente montar um negócio durante o MBA. Então, nós montamos o nosso primeiro negócio online, era um modelo de leilão de eletrônicos pela internet, que foi super bem, mas quando estava chegando no final do curso, a gente precisava tomar a decisão de pagar o patrocínio que a gente estava recebendo da consultoria pelo nosso mestrado lá nos Estados Unidos, eles estavam bancando isso para a gente, ou então pagar e focar no negócio, ou vender o negócio, volta para a consultoria para amortizar essa dívida que a gente tinha com eles para pensar em empreender no futuro. E quando a gente botava na conta, era um dinheiro que a gente não tinha. Cada um de nós devia $250 mil para a consultoria. Então, a decisão foi, não, vamos vender o negócio. E foi o que a gente fez. E vamos voltar para a consultoria. Mas quando a gente fez isso, não deu 2 meses trabalhando em consultoria, a nossa cabeça já mostrava que era impossível voltar a ser consultor depois de ter empreendido, né? Já tinha sido picado pelo bichinho do empreendimento ali. E aí a gente continuou estudando o mercado americano, vamos buscar o que pode ser a próxima grande ideia. E nisso a gente
chegou no modelo de uma empresa chamada Wayfair, que foi o nosso modelo inspiracional. Então, eles são uma empresa que hoje são o maior e-commerce de móveis e decoração do mundo, mas na época ainda era uma empresa bem desconhecida, mas que eles já tinham um modelo de negócios que estava disruptando o mercado e que a gente achou muito interessante. E quando a gente olhou para o Brasil, a gente viu um mercado de móveis e decoração enorme, um mercado de 90 bilhões de reais no Brasil, e que não tinha ninguém fazendo nada parecido. Aqui na época você tinha praticamente os players das lojas físicas, e o único cara que estava de fato vendendo na internet era a Casas Bahia, através da Nova.com, na época, mas ela vendia o sortimento que ela tinha na loja, né? Então não era um negócio feito para vender móveis pela internet, era uma adaptação do que eles tinham da loja física. E aquilo brilhou nossos olhos, a gente viu uma oportunidade de criar o que a gente chama de category killer, né? O cara que é uma vertical focada na categoria de móveis, e foi o que a gente fez isso no final de 2011. Então, esse é um pouquinho da nossa história lá de trás. Não, eu achei muito interessante, até a gente já tinha falado antes, né? Então, eu queria que você explorasse um pouco o modelo de negócios de Mobile, né? E esse setor moveleiro, assim, ele tem uma dificuldade logística considerável, né? Porque são itens volumosos, assim, ocupam muito espaço. Não é uma categoria que é tão trabalhada, talvez justamente por causa disso, né? Então, se puder comentar também um pouco dessa... E eu sei que a Mobile desenvolveu, né, um diferencial competitivo que é dessa logística. Então, se puder elaborar um pouco nisso mais também. E obrigada pela presença. Não, perfeito. Você tocou num ponto chave, Larissa. A gente até brinca aqui que a gente, na verdade, é uma empresa de logística disfarçada de varejista de imóveis. Porque é isso, assim, a logística talvez seja um dos grandes diferenciais e das barreiras de entrada desse negócio, né? Quando a gente fala do nosso modelo de negócios, assim, olhando de fora, nós somos uma loja de móveis e decoração, que começou como um player 100% online e que hoje é um player multicanal, né? Mas o nosso modelo de negócio, na nossa visão, ele é baseado em 4 grandes pilares aqui que fazem o diferencial do business. Então, o primeiro deles é essa experiência verdadeiramente omnicanal, né? Onde a gente é uma empresa nativa digital e 90% da nossa venda vem do nosso canal online, que tem um diferencial enorme de experiência de compra já nele, né? Então, se você navega pelo nosso site e comparar com navegar num marketplace generalista, você vai ver que a gente usa muita tecnologia que é feita para vender móveis pela internet, usada em todo o nosso funil de compras, né? Então, a gente tem milhares de ambientes decorados em 3D, onde o cliente consegue interagir com o produto, com o ambiente, se inspirar. A gente tem uma tecnologia de busca por imagens, onde o cliente consegue tirar uma foto de um item e a gente vai trazer aquele item ou similares àquele. A gente oferece realidade aumentada a mais de 10 mil itens, onde o cliente consegue ver o produto em 3D, tamanho real na casa dele. Então, essas tecnologias, elas dão um diferencial muito grande na experiência de compra e que, desde o final de 2018, ela é complementada por uma estratégia de lojas físicas que são uma verdadeira extensão do nosso digital. E depois, se quiser, eu posso entrar mais no detalhe de como elas funcionam, mas é um modelo que ele veio para suprir muito esse gap de experiência que um cliente 100% online já sentia. Tá? Uhum. O nosso segundo pilar é um pilar de sortimento de produtos, onde a gente tem uma estratégia de não só ser o maior sortimento de casa e decoração do Brasil, hoje são mais de 250 mil itens para casa que a gente oferece no nosso site, mas também ser o sortimento mais relevante, aquele que traz os produtos que, de fato, vão endereçar o que o consumidor tá procurando, seja ele quem for. E a prova disso é que hoje, quase 50% da nossa venda, ela vem do nosso private label, da nossa marca própria. Então, a gente conseguiu criar um sortimento de produtos extremamente relevante para o consumidor. E a gente tem também, dentro da nossa estratégia, o nosso próprio marketplace, onde a gente usa, o nosso foco de complementaridade de sortimento, né? De trazer aquelas categorias de acessórios, decoração, cama, mesa e banho, que não são o nosso core, mas que fazem parte fundamental da experiência de compra do nosso cliente.
E o terceiro pilar, que é um pilar que se relaciona a esse do sortimento, é justamente o de logística, né? Então, toda a nossa logística ela é feita dentro de casa. Todos os nossos sistemas eles são proprietários. O nosso WMS para gestão dos armazéns, o nosso sistema de gestão de transportes, o nosso sistema de gestão de pedidos, ele é integrado com todos os fabricantes e principais ERPs da indústria. Hoje, 50% de todas as nossas entregas são feitas pela nossa própria empresa de entrega final, o que a gente chama de Moblilog, que dão para a gente um diferencial enorme, tanto de custo quanto de nível de serviço para o cliente. E esse controle da cadeia de valor permitiu a gente criar um modelo que talvez seja o maior diferencial da Mobile, que é um híbrido entre o que a gente chama de cross-docking e o estoque próprio. O cross-docking ele é um modelo em que permite a gente ter os produtos disponíveis no nosso site para venda para o consumidor, mas a gente não tem o estoque desse item com a gente, o estoque está na fábrica. E isso permite a gente ter um sortimento muito amplo de produtos sem precisar ter o capital de giro desse estoque, sem ter o risco de obsolescência. Ter um CD gigantesco, né? Exatamente, o que para móveis seria impossível, né? Armazenar tantos itens tão volumosos. Qual que é o downside do cross-docking? Ele necessariamente implica num prazo de entrega mais longo para o consumidor, né? Que quando você pensa na categoria de imóveis, ele já estava acostumado com isso, né? Você vai comprar numa lojinha, vai levar 40 dias úteis para receber um item. A gente no cross-dock hoje promete na média 17 dias úteis, que é muito melhor do que a média, mas ainda assim é um prazo longo. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente aprendeu a usar o cross-docking como uma ferramenta de aprendizado para entender quem são esses itens top sellers e a gente traz esses caras para o nosso estoque. E aí, para esses itens, a gente oferece o envio imediato para o cliente. E aí, com isso, a gente reduz drasticamente o prazo de entrega para o cliente. Então, faz a experiência do cara ir lá para cima. A gente aumenta muito a nossa eficiência de marketing, né? A taxa de conversão melhora muito, a nossa rentabilidade melhora muito. E a gente é o único player do mercado que consegue oferecer para mais de 40% das nossas vendas esse envio imediato. Então, imagina, onde o cara vai conseguir comprar um sofá para receber em 1 dia, 2 dias na casa dele? Só na Mobile. Então, essa combinação virou um diferencial muito grande. E isso tudo só é possível pelo último pilar aqui, que é um pilar que engloba os outros 3, que é o de tecnologia, né? Onde eu falei, como eu comentei, a gente tem toda a nossa tecnologia proprietária, tudo feito dentro de casa, e mais que isso, a gente usa muito a ciência de dados, né? Usa Big Data, Data Science para otimizar o negócio, criando algoritmos próprios em diferentes frentes. Tá? Então, esse é o core do nosso modelo de negócios aqui, o que faz a Mobile, na nossa visão, ter um diferencial. O Vitor, eu já consegui pensar em várias perguntas aqui, que eu estou até tentando me coordenar aqui para não bagunçar elas todas, mas talvez de trás para frente, quer dizer, pensando aí nesses pilares que você comentou, né? Claramente o uso de tecnologia está muitíssimo presente, né? Como é que é esse esforço, esse time de tecnologia que você tem? Quanto disso vocês desenvolveram dentro de casa? Quanto disso você foi buscar fora, né? E talvez, assim, eu estou lembrando aqui, a gente gravou um podcast com o Flávio Rocha, ele estava justamente falando disso. Ele falou as salas de realidade aumentada, né, para moda, que é uma coisa super pessoal, né? A iluminação faz diferença, coisa. Quer dizer, sentar num sofá também, né? Quer dizer, você não sei como é que você senta num sofá numa foto, né? Mas, quer dizer, mas também chegando nisso, mas mesmo essa parte aí de aprender, quer dizer, quais são os itens desses 250 mil, você fala um pouco dessa criação desse time ou dessa competência toda aí, como é que foi isso? Sim, assim, de fato, tecnologia nasceu como uma empresa de tecnologia já de cara, né? E até, inclusive, uma parte do nosso primeiro investidor, do primeiro aporte feito na Mobile, uma parte foi em dinheiro e uma parte foi nos dar uma máscara, né? um código da plataforma de e-commerce. Então, a gente já nasceu com um código nosso para a gente trabalhar em cima.
E hoje, como eu falei, todos os sistemas eles foram desenvolvidos dentro de casa. Tá? Então, desde o sistema ali de gestão do armazém, das transportadoras, principalmente da gestão dos pedidos, né? A gente entender, putz, o cliente comprou um produto no nosso site. Isso tem que gerar um pedido para o fornecedor, que já entra na linha de produção do fornecedor, a gente consegue acompanhar dentro de toda a cadeia de valor onde está esse item, se ele já está disponível para coleta na fábrica, se a gente coletou, já vai ser agendado no nosso CD. Então, toda essa gestão é feita de forma automática. E tem toda essa questão da tecnologia da experiência de compra em si, né? Então, a gente desenvolveu ferramentas para poder usar da tecnologia de realidade aumentada, a gente desenvolveu diversas ferramentas para aprender também o que está performando bem, né? E como usar a informação para o negócio. Então, por exemplo, nós temos algoritmos que definem a precificação dos itens, né? Com base no histórico de performance, elasticidade de preço e o preço da concorrência. A gente tem algoritmo que define a ordem em que os produtos devem aparecer para o cliente, dependendo do que o cliente está fazendo, do que ele está navegando, a gente vai mudando isso para tentar customizar. E isso, óbvio, requer um esforço e um skill muito forte dentro de casa, né? Hoje a gente tem uma equipe hoje são mais de 150 profissionais de tecnologia o tempo todo desenvolvendo esses sistemas, eles são divididos em times em cada um dos temas e evoluindo a tecnologia. Então, de fato, acho que essa é uma parte bem chave do negócio. E a realidade virtual, ela, como é que tem sido a experiência de vocês com ela, né? É um negócio que dá resultado, tipo, dá confiança para a pessoa comprar, ou vocês não viram tanta diferença, assim? Não, dá muito. Tem duas tecnologias que elas fazem uma diferença absurda. Uma delas é a realidade aumentada. Ela chega a dar quase 100%, a dar 95% de aumento na taxa de conversão. Ou seja, do percentual de pessoas que visitam o produto, quando eles usam a realidade aumentada, praticamente dobra o número de pessoas que compram. E a outra ferramenta que dá ainda mais uplift é a de busca por imagens. Porque para móveis, imagina assim, eu quero comprar um celular. É muito fácil, né? Eu falo, eu quero o modelo do iPhone e tal, e eu vou ver qual é a loja que está com o melhor preço, que eu confio, com prazo de entrega bom. Se eu vou falar, putz, eu quero comprar aquela cadeira que eu gostei, como é que eu vou achar qual é aquela cadeira? Né? Você tem uma ferramenta de guardar imagens de um produto, né? Você pode pegar uma imagem do Pinterest, do Google ou da sua própria câmera e a gente vai achar aqueles produtos parecidos para você. Putz, é uma ferramenta muito relevante para a nossa categoria. E ela também dá uplift de mais de 100%. O desafio dessas duas tecnologias que a gente tem dentro de casa é como é que a gente faz com que mais pessoas usem. A tecnologia de busca por imagens, hoje mais ou menos 6, 7% das pessoas usam. A de realidade aumentada, 2, 3% das pessoas usam, porque requer a pessoa ter um pouco de familiaridade com o celular, com a câmera e ter um celular que comporte isso, né? Então, o desafio é muito mais de fazer isso de forma mais interativa, mais fácil, mas a tecnologia em si, ela é super, tem uma potência muito, muito grande. Eu tenho uma pergunta aqui, quer dizer, eu vi uma entrevista que vocês deram recentemente, onde você fala do lançamento das lojas físicas, né? Que parece, quer dizer, uma empresa que nasceu no mundo tecnológico, quer dizer, nasceu querendo ser uma potência do e-commerce, vindo para a loja física, né? A primeira leitura parece uma contradição, né? Você está justamente querendo derrubar a turma que tinha loja física e inventou um e-commerce mequetrefe ali. Mas eu queria que você explicasse um pouco quão importante é essa combinação entre o e-commerce e a loja física. Não, porque eu acho que além o e-commerce agora vai cair porque a gente está reabrindo a economia, mas me parece que é uma coisa mais estratégica. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que isso daí se justifica e quer dizer, como é que é essa loja? Quer dizer, como é que é uma loja com 250, né? Eu imagino que não é uma loja com 250 mil itens, mas é muito mais a experiência do que a loja tradicional. Então, eu queria que você falasse um pouco isso.
Não, perfeito. Você tocou num ponto muito chave, Jojo. A gente, em nenhum momento, deixa de ser uma empresa de tecnologia e um e-commerce. Esse é o nosso core business, ele vai sempre ser o core business. Mas a loja física, ela vem como uma extensão da experiência digital que complementa o nosso negócio. E ela, quando a gente foi para esse mundo, ela tinha alguns objetivos. Tem objetivos mais tradicionais, né? Então, o primeiro deles obviamente, vamos endereçar também o mercado físico, né? Se você pegar a penetração do online dentro da categoria de imóveis, ela é próxima a 10% só. Ela é baixa ainda comparado com outras categorias. Então, 90% do mercado está lá no mundo físico. A gente, abrindo uma loja física, permite não só a gente endereçar os 90%, mas também acelerar a conversão desse cara para o digital. E isso, de fato, acontece. Mas ela tem outros papéis que, para a gente, eram muito importantes. Um deles era de fortalecimento da nossa marca, a marca Mobile como uma marca de imóveis. Se a gente olha, assim, os últimos 10 anos, eu tenho certeza que praticamente qualquer pessoa que quis comprar móveis nesses últimos 10 anos foi impactada pela Mobile de algum jeito. Seja por um anúncio nosso, seja comparando preço, seja pesquisando produto. Mas quando a gente olhava em 2018, a gente fazia uma pesquisa de reconhecimento de marca, nosso reconhecimento de marca era menos de 1%. Assim, praticamente ninguém nem lembrava de ter interagido com a gente. Quando a gente lançou a loja, um ano depois, esse número saiu de 1% para 3,5%. Assim, com uma loja. É um negócio, um impacto brutal. E a gente fez questão de fazer uma loja que representasse o que é a experiência da Mobile, né? Com toda essa questão da tecnologia, os produtos da loja representam o que é a nossa marca, que é uma marca extremamente democrática, né? Que ela vai desde um produto baratinho até um produto que já traz algum diferencial de design. E aí o mais importante de tudo, e aí chegando no ponto que você estava fazendo, Jojo, é como é que a gente faz tudo que a gente aprendeu de tecnologia ser traduzido para uma experiência de loja que, de fato, gere um diferencial para o consumidor e para a Mobile. E a gente conseguiu criar isso. Então, se você pegar... eu não sei se vocês tiveram a chance de visitar a nossa loja, mas se vocês visitarem a loja da Mobile, vocês conseguem ter, se quiser, uma experiência totalmente tradicional. Então, você vai entrar na loja, um vendedor vai te acompanhar, apresentar os produtos, você vai passar no caixa e ir para casa. Ou, se você quiser, você consegue ter uma experiência completamente autônoma. Você usa o seu próprio celular ou tablets e totens que a gente tem espalhados pela loja, usa o nosso Wi-Fi, interage com os produtos usando o QR Code e pode fazer o checkout na sua plataforma digital, se você quiser. Agora, o grande diferencial é que na nossa loja, o cliente ele tem acesso aos 250 mil itens através da plataforma digital das lojas. Pra vocês terem ideia de como isso é relevante, hoje, 40% de tudo que a gente vende nas lojas não está nem exposto no mostruário da loja. Ou seja, o cliente foi na loja e comprou um produto usando a plataforma digital da loja. Isso faz com que duas coisas aconteçam. Primeiro, a loja tem uma eficiência muito grande, então ela tem uma rentabilidade muito mais alta do que uma média do varejo. E segundo, ela está de fato fazendo com que essa experiência do cliente digital seja suprida, né? Se a gente pegar 80% das pessoas que visitam a loja, eles dizem que já visitaram o site antes. E eles foram para a loja para tirar aquela dúvida, ver a qualidade do produto, ganhar o conforto, né? E se a gente olha 6 meses depois, 80% das pessoas que compraram na loja fizeram uma compra no online depois. Ou seja, a gente está criando esse ecossistema de passar essa confiança para o cara e usar o nosso online depois. Então, ela tem um papel estratégico bem, bem grande nessa linha. E, por fim, ela tem mais 2 papéis que impactam o nosso negócio como um todo. Primeiro, elas estão cada vez mais desempenhando o papel de hubs logísticos, que permitem a gente fazer o clique e retira do site na loja, o envio a partir da loja e entregar em 24 horas em São Paulo, e elas vão trazendo essa eficiência da malha logística para a gente. E segundo, um número interessante é que se a gente olha só a venda online de um raio de 5 quilômetros ao redor dessas lojas,
essa venda do online aumenta em 20% depois que as lojas são construídas. Não é que a gente está indo para o mundo físico. Fica tangível, né? Mais completo, né? Minha dúvida é o seguinte, né? É uma questão de posicionamento, porque se a gente olha para o e-commerce brasileiro, hoje a gente tem, mais de 70% do GMV na mão de 2 ou 3 players, né? Ele é muito concentrado. E o e-commerce de imóveis, né, não seria diferente. Explica o que é GMV aí, para a turma que eu só GMV, descobri hoje. Eu só descobri hoje. Valor bruto de mercadorias, né? A soma de tudo que é transacionado e vendido nas plataformas de e-commerce, né? Então, a soma de tudo isso, mais 70% está na mão aí de 2 ou 3 players, né? Que são Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo e Olhe Lá. Então, e aí o mercado de imóveis não seria diferente, até porque o GMV desses players é muito concentrado em eletromóveis, né? Eletrodomésticos e imóveis. Então, assim, apesar do mercado de imóveis como um todo, né, incluindo o físico, ele é muito pulverizado, o do e-commerce, ele está em Via Varejo, em Madeira, Toque Stock, Mobile, estou esquecendo alguma, e West Wing. Então, mas tem nicho, né? Porque se a gente pegar a Via, ela está mais na base da pirâmide. Então, quando a gente pega esses nomes, né, que eu citei aqui, aonde que a Mobile se encaixa nessa pirâmide, né? Uhum. E qual que é o market share hoje? E o que vocês acham que seria o market share justo aí para o plano de negócio de vocês? Vamos lá. Se a gente pegar, assim, dentro de um espectro em que a gente põe a Casas Bahia como o player mais popular aqui, né? Atendendo as faixas de renda mais baixas. E no outro espectro, a Toque Stock, ela é o mais alto. Óbvio que acima dela tem uns players como o Artefato, que são players de luxo, mas isso é um nicho do nicho de mercado, né? A gente nem atua nesse mercado. Então, nesse espectro, a Mobile vai ficar mais ou menos no meio do caminho. Você tem a Madeira bem colada na Casas Bahia, então ela tem um foco muito grande nesses produtos de entrada, né, de primeiro preço. E você tem a West Wing bem colada na Toque Stock, né? A West Wing, ele é um play muito mais que vende essa questão do aspiracional, né? Tanto é que eles fazem muito a venda por impulso, com questão do contar uma história e engajar o consumidor. A nossa venda é o público BC, então é a classe média baixa brasileira, em que a gente consegue vender um produto com um ticket mais alto e uma amplitude de produtos maior para o mesmo consumidor do que o cara dos marketplaces, mas, ao mesmo tempo, é um consumidor muito mais exigente em termos de preço, de estar fazendo um bom negócio, do que um consumidor da Toque Stock, que já é um consumidor que é muito mais na confiança da marca e na experiência de compra que ele está tendo na loja. Uhum. E vocês têm uma estimativa de participação aí de mercado? Sim. Então, se a gente pega o mercado online de imóveis, é estimado em mais ou menos 9 bi de reais. Tá? No ano passado, o nosso GMV foi próximo aos 900. Então, a gente tem aí 10% de mercado. Acho que diferente de outros, se você pega o market share do e-commerce como todo, você tem razão no que você falou, Larissa, ele é muito concentrado. Se você pega imóveis, isso já não acontece tanto. Assim como já não acontecia no varejo tradicional, né? A categoria de imóveis como um todo, você pegar os top 5 players, eles não representam nem 10% da venda do mercado. 90% está fragmentado. No online, não é tão fragmentado, mas ele é muito mais do que outras categorias. E você tem players, principalmente como o Mobile e Madeira, tendo uma atuação muito relevante em todos os marketplaces. Então, apesar dos marketplaces terem um GMV grande, na prática, são Mobile e Madeira que estão representando boa parte dessas vendas nessas plataformas. E tem os players tendo as suas próprias plataformas também de forma relevante. Então, ela tem uma dinâmica um pouco diferente de outras categorias pela especialização que a logística exige, né? Ela é muito diferente do que esses grandes marketplaces se especializaram e estão cada vez melhores. Então, ela acaba exigindo ou dando oportunidade para players que são nichados e focados naquilo conseguirem um diferencial. Legal. Obrigada pela correção aí. Faz todo sentido, né? Porque, de fato, eu me lembro quando a gente falou, você tinha comentado que vocês estão em
marketplaces, né? Então, e o que vocês enxergam como uma participação de mercado justa? Eu sei que é uma pergunta muito tricky, né? Mas não é nenhuma armadilha, mas assim, o que vocês acham que vocês conseguem chegar aí no plano de negócios? Quando a gente olha os próximos 5 anos, a gente enxerga a Mobile representando um pouco mais de 20% do online. Se a gente pegar o mercado como um todo, ele vai ser ali nem 5% do mercado como um todo. Então, ainda assim, a gente enxerga o mercado bastante fragmentado. Se a gente pegar os Estados Unidos como um exemplo, a categoria de imóveis é a única categoria em que a Amazon não domina. A Amazon ela tem 70%, 80% do e-commerce americano como um todo. Na categoria de imóveis, ela tem 30%, e a Wayfair tem 35%, ela é o maior player. No nosso caso, acho que a gente tem muito mais players do que só a Amazon para dividir esse bolo, né? Mas por isso que a gente enxerga 20% como algo totalmente razoável e dentro do nosso plano aqui. Você viu que nada sobre vamos revezar, né? Foi dito aqui, mas tudo bem. Estou anotado aqui, Larissa. Eu tenho uma pergunta ainda no âmbito da operação e depois eu queria entrar um pouco para a gente conversar um pouco com o investidor, né? O cara que viu o IPO. Mas a minha da operação é sobre logística, né? Quer dizer, você falou aí bastante sobre cross-dock e os centros de distribuição, né? E você aprender o que tem que ter estoque, o que não tem. Falou também do impacto das lojas físicas e tal, mas como é que é lidar com... E falou quer dizer, que boa parte da tua operação sai numa empresa de logística própria, né, onde você controla o processo todo, mas como é que é lidar com logística num país que, assim, na melhor das hipóteses, a gente convive com esse fantasma aí dessa... Enquanto a gente está gravando, hoje é quinta-feira da semana pós-feriado da Independência, ainda existe um certo risco de crise dos caminhoneiros, né, uma nova crise dos caminhoneiros. Hoje de manhã era aeroporto com problema de combustível, Polícia Rodoviária Federal liberando estrada. Quer dizer, como é que é lidar? E sem contar na infraestrutura de estradas e ferrovias que deixa a desejar. Como é que é isso? Quer dizer, como é que é criar... Eu sei que vocês estão querendo, não sei se já começaram, mas um centro de distribuição no Nordeste. Quer dizer, como é que é fazer isso tudo num país onde a operação é difícil, né? Como é que é lidar com logística nisso? Não, de fato, assim, é o que você falou, assim, até agora tem estradas bloqueadas, né? Então, é o tempo todo um desafio novo, aquela brincadeira de que o Brasil não é para amadores, ela vale em dobro para a logística. Mas esses desafios logísticos, eles também geram oportunidades, né? E a gente, desde o começo, entendeu que fazer bem a logística seria parte-chave do sucesso do nosso negócio. E por isso que a gente fez questão de desenvolver os sistemas e a operação logística sempre dentro de casa, porque era isso que diferenciava a gente de um player tradicional. E aí eu vou te falar algumas coisas que a gente foi criando que foram permitindo esse diferencial. Então, ele começa desde como é que eu faço para trazer o produto, né? Então, a gente criou uma operação em que a gente roda com caminhão pelos polos moveleiros, de fábrica em fábrica, enchendo carretas diariamente para trazer esse produto para o nosso armazém, de forma a gente conseguir reduzir o custo de frete desse produto de entrada e conseguir ter um prazo de entrega muito mais eficiente do que ficar esperando cada fornecedor entregar para a gente. Dentro do armazém, a gente criou uma operação que ela consegue lidar com produtos que são, que chama de multivolumes, né? Imagina, então, o seguinte, um celular, ele é um produtinho desse tamanho, que custa R$5.000, R$8.000 um iPhone, e você estoca num cantinho lá. Para você entregar, eu estou transportando R$8.000 com esse espacinho. No nosso caso, eu tenho um guarda-roupa que ele vai de 10 a 20 embalagens, cada guarda-roupa. São embalagens, cada uma num tamanho, cada uma num peso. Então, a gente precisou criar uma tecnologia que permitisse a gente, por exemplo,
tratar cada embalagem como um item de armazenagem diferente. Então, se você pega um player tradicional, o que ele fazia? Putz, ele recebe o guarda-roupa, ele vai lá com o plástico stretch e rodar tudo nesse negócio para não perder nenhuma embalagem, e na hora de armazenar, ele não consegue empilhar, porque ele criou um negócio disforme, e a gente criou uma eficiência muito grande em como tratar isso. A nossa operação de cross-dock, a gente criou uma eficiência também, de forma que o item, ele toca na doca, ele passa hoje, na média, 6 horas no nosso armazém. Ele entra por uma porta, ele já vai para outra porta para ser direcionado para a transportadora, faturado para o cliente e já vai embora no mesmo dia. Isso trouxe uma eficiência muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente criou o modelo da Moblilog, que é uma transportadora focada só em itens pesados. Então, a gente equipou o nosso caminhão para acondicionar os produtos melhores, a gente aprendeu como aumentar a ocupação do caminhão, e a gente usou a tecnologia para aumentar a eficiência na entrega, porque também tem um desafio diferente de itens menores, você pode deixar na portaria do prédio. No nosso caso, a gente precisa garantir que o cliente está lá para receber. Então, também essa comunicação com o cliente, essa roteirização, foi tudo especializando para dar um diferencial. É um desafio enorme, né? E ainda tem muito, muito para a gente fazer. A gente olha, hoje, a escala, o volume, ele permite a gente ir abrindo novos CDs, e com isso reduzem o frete para mais localidades, reduzem o prazo de entrega. As lojas vão servindo como esses hubs logísticos de onde sai produto ou chega produto. Então, a escala ela vai dando para a gente um diferencial que, com a especialização, ele fica difícil de ser replicado. Mas, obviamente, é um desafio para a gente que, no fim, torna-se a atratividade do negócio é justamente resolver esse desafio. Boa. Larissa, vou aproveitar e já vou para a minha segunda, já que você fez 9 seguidas. Vai embora. Não, eu queria falar um pouco, Vitor, do que foi a experiência de tornar a empresa pública, né, do que foi a experiência de fazer um IPO, e como é que é lidar com quer dizer, além da operação toda, quer dizer, como é que é lidar com os sócios, né, os investidores, sócios, e ter que, né, eu vi uma conversa de vocês falando, o nosso foco agora está mais em crescimento, estamos menos preocupados com EBITDA, mas, obviamente, né, o investidor, às vezes, tem um horizonte curto demais, né? Se eu não me engano, aí, o preço das ações, quer dizer, do lançamento, o IPO foi em meados de fevereiro, né? O início de fevereiro. Até hoje, quer dizer, o preço das ações caem bastante, né? Mesmo comparado ao Ibovespa, que não está ajudando, ainda que o Ibovespa, se a gente tira os Vale e a turma que ajuda, né? Está todo mundo meio no mesmo sofrimento, mas eu queria um pouco dessa experiência, quer dizer, como é que é quando o empreendedor encontra, quer dizer, chega no IPO, que é talvez um milestone importante ali, né, de um projeto e tal, mas, com ele vem todo um fardo aí. Então eu queria que você falasse um pouco do que foi a experiência, o lado bom e o lado complicado disso daí. Queria que você dividisse isso com a gente um pouco. Sim. Você falou perfeito, Júlio. Eu lembro que a gente brincava, quando a gente fundou a Mobli, lá atrás a gente falava, um dia a gente vai fazer o IPO da empresa, né? Quase como a linha de chegada, assim, vencemos o jogo. E na prática, a gente fez o IPO e só muda, né? Você fala, beleza, eu passei de fase, mas está longe de vencer o jogo, agora que começa o desafio de verdade, né? A gente deixou de ser um bebê e virou uma empresa de verdade aqui para crescer. Então, para a gente isso foi nítido, assim, o IPO, ele foi, de fato, para a gente um milestone, que para a gente é uma conquista de enxergar que, olha, de fato, a nossa empresa, o que a gente criou até agora, tem valor, mas é agora que a gente está com tudo formado para fazer o negócio crescer. E agora começa o desafio maior, né? E a experiência do IPO em si, ela foi super legal, assim, um mundo que a gente não estava acostumado, né, dessa conversa com as casas de investimento, com os bancos, os analistas, discussões estratégicas com muito mais gente que antes a gente sempre fazia dentro de casa, mas também, foi
exaustiva. Eu prefiro não fazer de novo, que é aquela coisa de 10 reuniões todos os dias, com fundos diferentes, uma atrás da outra, sem parar. É um processo que é um aprendizado, foi muito legal, mas beleza, já deu. E aí, quando a gente fala pós-IPO, o que a gente vê é o seguinte, acho que tem um lado bom que finalmente, nós estamos capitalizados para colocar toda a nossa estratégia em prática, né? A gente vinha fazendo isso a conta-gotas. Era sempre, escolhe uma coisa, escolhe qual é a prioridade do momento, porque você tem o capital muito limitado para fazer aquilo. O IPO, ele permitiu a gente começar a atacar muitas frentes que a gente queria atacar ao mesmo tempo. E isso acelera muito o desenvolvimento do negócio. E o foco está 100% nesse desenvolvimento do negócio. Por outro lado, o lado ruim a gente acaba ficando muito mais suscetível ao mercado, né? E aí você falou bem, assim, se a gente pega as nossas ações do IPO até agora, caiu pra caramba. O fundamento do negócio só melhorou. De lá para cá, a gente fez muita coisa que a gente já queria fazer e que a gente prometia fazer no IPO e está colocando em prática, mas o valor da empresa reduziu. Como é que isso pode? Tem um monte de coisa que não tem nada a ver com a gente, né? A gente vê todas as ações de tecnologia caindo porque teve aumento dos juros nos Estados Unidos, aumento dos juros no Brasil, e aí empresas cujo valor está no futuro acabam sendo desfocadas pelos investidores, né? Que eles passam a focar, alocar dinheiro em empresas mais no curto prazo. A gente tem questões de macroeconomia, de incertezas do mercado brasileiro, né, que a gente estava discutindo aqui, uma greve dos caminhoneiros, não ajuda em nada, e que vai só afastando o investidor. Mas, na prática, para a gente isso influencia muito pouco, para ser sincero. Assim, o nosso foco está em esquece esse preço da ação, porque a gente entregando o que a gente prometeu, né, fazendo a evolução do negócio, evoluindo o modelo de negócios e, com isso, o crescimento, a rentabilidade, a confiança dos investidores no negócio, ela volta. Então, a gente está um pouco preocupado com esse curto prazo. E aí, você falou da relação com os investidores, ela para a gente tem sido super saudável. Assim, a gente com os maiores investidores do IPO, a gente tem tido conversas muito frequentes, com alguns 2 vezes por mês, com alguns 1 vez por mês, em que a gente alinha a estratégia, o que a gente tem feito, o que a gente tem visto, e a gente tem tido confiança total deles. Então, se a gente pegar os nossos maiores investidores do IPO, todos mantiveram sua participação. E, por outro lado, o desafio é como é que a gente conversa também com aqueles investidores menores que não estão acompanhando a gente tão de perto, para esse cara ter confiança no que a gente está fazendo e não sair pelo que ele está vendo no mercado só, né? Não, perfeito. Eu acho que você roubou minha pergunta, Jojo. Sério. Não dá desse jeito. Mas é bom que eu tenha alguns follow-ups aqui. Assim, vocês já tinham investimento de alguns fundos antes, né, de se tornarem uma empresa pública, já receberam investimentos e, inclusive, foram comprados lá atrás pela empresa alemã Rocket, né, que é uma empresa de e-commerce lá da Alemanha, que depois organizou todas as suas operações de imóveis dentro da Home24, né, e até hoje vocês são controlados por essa empresa. Então, eu queria entender, assim, os nossos ouvintes, né, como que é a relação, porque, assim, você está muito claro, né, que vocês, seus sócios, vocês têm um negócio na mão, né, vocês sabem exatamente onde vocês querem chegar e tudo. Como que é a relação com esse controlador gringo? Até que ponto ele interfere ou não interfere? Vocês têm autonomia para conduzir o negócio aqui? A nossa relação com a Home24, né? A Home24 é esse e-commerce na Europa que a gente juntou para criar esse grupo e que são nossos controladores em termos de participação, né? A nossa relação com eles sempre foi de muita autonomia. Então, eles nunca tentaram influenciar no negócio, até porque eles entendem que o mercado brasileiro é completamente diferente daquilo que eles têm na Alemanha. Então, como que sempre a gente se relaciona com eles? A gente sempre teve uma interação com o board lá de fora para alinhar um plano de negócios em que eles estavam confortáveis e nós estávamos confortáveis. Então,
quais eram as nossas metas de crescimento, de rentabilidade e de consumo de caixa. E aí isso quase que definia qual que era a nossa mesada que viria de investimento lá de fora para cá. Mas o como fazer isso, a autonomia sempre foi 100% do Brasil. E o que a gente criou foi, onde a gente consegue ter sinergia? A gente tem sinergia de compartilhar melhores práticas. Então, eu, pessoalmente, tenho um call com o CEO lá de fora semanalmente, onde eu trago o update do que a gente está fazendo aqui e ele também, e a gente tenta aprender um com o outro para testar aqui ou evitar algo que já testou lá. Nós criamos um escritório na China, compartilhado, para fazer prospecção de fornecedores, controle de qualidade de produto. Idealmente, a gente gostaria até de consolidar volume de compra para comprar melhor, mas na prática isso acontece muito pouco, porque os produtos que a gente traz para o Brasil são completamente diferentes do que eles levam para a Europa, então acaba não tendo essa sinergia, mas esse escritório em si, ele traz um ganho muito grande. Mas com o IPO, a gente criou ainda uma formalização dessa estrutura, né? Então, hoje, apesar de eles terem o controle acionário, com 51% do negócio, nós criamos um board local, onde a Home24 tem 2 membros, nós, fundadores, temos 2 membros, e nós trouxemos 2 membros independentes para compor um board de 6, onde, mesmo eles tendo controle, eles não têm a maioria do board. Então, o board, ele requer, de fato, ele garante que qualquer decisão ela tenha o interesse da operação local sempre como a prioridade, né? E isso deu para a gente... Não para a gente já tinha essa segurança, mas deu para os nossos investidores locais essa segurança de que o negócio está sempre visando o melhor daqui. Mas a gente sempre teve essa autonomia e a confiança dos nossos sócios lá de fora. Muito legal. Você está no mudo, Larissa. Foi um papo muito, muito bacana. Muito bacana com o Vitor. Pô, muito legal conhecer a história aí, essa história de empreendedorismo, né? Você fez logo no começo um comentário de que quando o mosquitinho pica, né? Eu sempre falei assim, deviam inventar um exame de sangue para saber se as pessoas são do tipo que vai empreender ou não, né? Porque realmente exige isso. E muito bacana essa trajetória que, como você falou, está só começando, né? Um projeto que já vai longe, né? Desde da primeira ideia até a implementação, mas que agora ganha um capítulo novo aí com o IPO. Eu queria te agradecer demais pela oportunidade. Com certeza a gente vai ter mais chance de conversar mais para frente, mas eu acho que para quem está nos ouvindo aí, foi uma aula aí de empreender, coragem, né? Desbravar um setor totalmente novo, né? E encarar, assim, vários nãos aí, né? Que pareciam meio óbvios. Então, muito bacana. Não, eu é que agradeço vocês pela conversa de hoje, pela oportunidade de estar conversando com o mercado, né? Que, putz, é difícil a gente atingir esse bolo de gente, e aqui é uma plataforma excelente para a gente fazer isso. E foi um prazer, assim, sempre que vocês quiserem, a gente está mais do que feliz de vir conversar com vocês e contar mais sobre o que está acontecendo. Obrigado, Jojo e Larissa. Obrigada a você, Vitor. Foi ótimo. E Larissa, super obrigado aí pela tua ajuda. Com certeza engrandeceu. Felipe, morra de inveja aí. Perdeu. Vamos ver o resultado. E para você que segue a gente escute a gente aí no seu agregador de podcast preferido, mande para os seus amigos, né? E mande suas mensagens para a gente no radiocast@empiricus.com.br. Críticas, sugestões, ideias, declarações apaixonadas. A gente está aceitando tudo para construir um bate-papo cada vez melhor, e a gente se vê na nossa próxima conversa. Valeu!